Herdeiros, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Emmanuel comenta esta passagem dizendo: incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova, diariamente, a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que levamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel acerca da nossa condição de filhos do Pai Eterno, herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo, conforme ensinou Paulo aos Romanos em sua epístola. Emmanuel demonstra que, através dos tempos, muitos expositores relegaram o homem à esfera da miserabilidade moral. As acusações estão presentes nos púlpitos, nos jornais, nas tribunas, nos livros. Os filhos da terra, portanto, são categorizados em todos os tempos como réus, que merecem a pena máxima. De fato, reconhece Emmanuel que os homens erraram e seguem errando. Na condição de aluno em crescimento, na sabedoria universal, têm praticado condutas errôneas em todos os tempos. O crime ainda está presente nos pensamentos das criaturas. No entanto, Emmanuel destaca que precisamos restabelecer a verdade essencial. Porque se muitas almas estão de fato caídas, Deus renova diariamente a oportunidade do reerguimento. O Evangelho do Cristo é o roteiro do otimismo divino. Logo, apesar do nosso passado de erros,
Apesar da nossa conduta equivocada em todos os tempos, Deus renova incessantemente as oportunidades de serviço, a fim de nos soerguermos moralmente e praticarmos a caridade essencial junto aos nossos semelhantes. Paulo, na sua carta aos Romanos, confere a nós todos, com justiça, o título de herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Emmanuel então pergunta: por que o céu teria tanta paciência conosco, se nós fôssemos seres inúteis? Será que Deus renovaria as oportunidades de aprimoramento a nós, criaturas irremediavelmente malditas? É claro que não. Por isso precisamos fortalecer a fé que levamos ao alto, sem nos esquecermos que o alto também deposita fé em nós. Não menosprezemos a esperança, é o conselho de Emmanuel, porque não somos fantasmas condenados a penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Mesmo que tenhamos apresentado imperfeições no passado e ainda hoje, o imperativo de felicidade exige a nossa educação, para que nos habilitemos à posse dessa herança divina que todos nós carregamos. Finaliza Emmanuel aconselhando ainda: esqueçamos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para Deus, sendo tutores de nós mesmos. Dessa forma, estaremos abraçando essa herança que Deus nos relega e que nos coloca ao alcance, ainda que sejamos imperfeitos. A sabedoria e a misericórdia divinas são infinitas e nos oportunizam a cada dia as possibilidades de soerguimento, de renúncia às paixões, de dedicação ao próximo, de estudo e trabalho em favor do nosso aprimoramento espiritual, intelecto, moral. Estejamos, portanto, na posse dessa herança bendita dos céus, a fim de que a centelha divina que arde em todos nós se expanda e sintamos em nosso íntimo esse poder divino que todos possuímos, já que somos criaturas criadas por um ser infinitamente bom e misericordioso, e que a todo momento nos presenteia com a presença do seu Filho maior Jesus e de espíritos nobres como Maria Santíssima e tantos outros, que sacrificaram as suas existências em favor do nosso despertar. Gratos somos ao nosso Pai, ao nosso Criador, e nos comprometemos a abraçar essa herança a fim de estarmos na condição de filhos diretos do Pai Maior, com as possibilidades plenas de exercer todas as consequências que advêm dessa herança para a instalação do Reino de Deus na Terra. Graças damos hoje e sempre, e que assim seja.